Mauro Beto, temos o líder do Brasileirão. Boa noite. Boa noite, Taná. Sempre um privilégio estar com você, com o torcedor aqui da TNT Sports. Acertei, cravei seco o palpite. O meu palpite para o jogo de hoje no Newton Santos era 2-1 para o Cruzeiro. Mas se a gente olhar os números, né, e claro, os números podem ser torturados para que você leve a sua opinião, né, e contra fatos existem argumentos, a gente acabou de ver na nossa grande transmissão do Enio Ricanello. 55-45 de posse de bola para o Cruzeiro, 14 finalizações para o Cruzeiro, 10 contra o Botafogo, o que denota que 4-0 é muito, mas é claro que um time que queira 4-0 tem que bater palma. Agora que perder 4-0 tem que juntar os cacos, mas não era jogo para o Cruzeiro perder 4-0, foi uma partida muito maluca e mais uma muito legal. Começa o Brasileirão muito melhor do que encomenda, até porque não teve pré-temporada, Tainá. Vamos pro Newton Santos, onde a Aline Nastari acompanhou essa vitória do Botafogo por 4-0, traz pra gente um pouquinho do que ela viu lá e de repercussão do torcedor e tal. Acho que a resposta, principalmente pro torcedor, pros jogadores, bom, os jogadores acho que têm um pouco mais de noção do que acontece internamente, mas pro torcedor me parece tudo um grande ponto de interrogação. O que vai ser do Botafogo na temporada ou daqui pra frente? Quais são as ideias do Textor? O torcedor, ele tá tudo meio nublado pra ele, me parece. E aí, quando faz 4-0 no Cruzeiro, bom, dá pra ver um solzinho ali atrás dessas nuvens. Não sei até que ponto, Ricardinho, é bom, não é? Apaga um pouco a confusão, não apaga? Porque o Textor tava cumprimentando todos os jogadores ali, né, na saída. Então, também não sei que tipo de relacionamento aí tem entre o Textor, o gringo, e os atletas. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, boa noite. Você esperava isso aí? Tudo? Não esperava não. E o Textor, help me, a help you, foi bastante inteligente, né? Antes do jogo ele não apareceu, para dar aquela volta olímpica que ele costuma dar, né? Até porque a faixa, tinham várias faixas do Engenhão contra ele. Só que com 4-0, meu filho, até eu que sou mais idiota, também apareceria, né? Mas não foi da volta olímpica. Não, mas foi lá, cumprimentou os jogadores, pagou ontem os jogadores, né? Alguma coisa que estava atrasada. Assim, a vitória do Botafogo dentro de campo, ela é espetacular, né? Espetacular. Agora, fora de campo, a gente precisa saber o que vai acontecer mesmo, né? Com esse Botafogo, com o Textor, que me parece ser um baita de um aventureiro. Essa é a impressão que eu tenho do Textor. Chegou aqui... Mauro, porque a gente sabe como é que são as coisas, né? Ele chegou aqui, em 3 anos, o Botafogo ganhou uma Libertadores da América, ganhou um Campeonato Brasileiro. Ano passado já foi muito caótico, né? Do Botafogo. Esse ano... começou nessa confusão danada aí, se não fosse a justiça, ele pode falar o que ele quiser. Se não fosse a justiça hoje, o Botafogo não teria o Danilo, não teria o Montoro em campo, porque ele ia vender os 2 jogadores, então é aquilo. O torcedor do Botafogo vai viver o ano inteiro, vivendo minuto a minuto, segundo a segundo, mas não sabe o que vai acontecer. Amanhã, de repente, ele fecha o Botafogo de uma hora para outra. Infelizmente, quando você tem um dono, quando você tem uma SAF, você corre esse risco. Porque ele que manda, ele que faz o que quer e o que não quer. E a justiça ainda impediu que ele vendesse 2 jogadores do Botafogo no dia de hoje, né? A gente vai falar daqui a pouco do viés do Cruzeiro, dessa história, né? Entender o trabalho do Tite, entender o Gerson, que, como eu disse a Aline, ele saiu substituído e tal. Mas, Beckler, é tudo um pouco difícil de entender nessa questão do Textor, porque... compra jogador de um clube e revende para esse mesmo clube, que é para quem ele tem vendido o tempo inteiro. Mais barato do que comprou. Muitos. E também não vende barato, mas vende meio que pelo mesmo preço. É tudo muito estranho, a verdade é essa, assim. E aí, o torcedor se apega no quê? A justiça que deu uma colaborada, o resultado dentro do campo, vamos esperar e ver o que vai acontecer. Faz o quê? Boa noite. Boa noite, Mauro, Ricardinho. Acho que o torcedor do Botafogo tem que pensar que Danilo e Montoro não podem sair. O jogo de hoje mostra bem isso. Acho que o torcedor não tem essa dúvida. Não podem sair. É um time especial com eles em campo, sem você ter que recomeçar, dar um reset e começar a repensar todo o seu time de novo. É muito esquisito sair vendendo tantos jogadores para o Nottingham Forest, que tem um dono tão próximo do Botafogo, especialmente a Operação Danilo, se ela acontecesse. Comprar por 20 e vender por 19, 6 meses depois... enfim, não sei nem o que isso parece. Eu sei que contabilmente o que acontece. Contabilmente, quando você vende, você tem dinheiro na mão, e quando você compra, você dilui aquilo em tempo de contrato. Então, dá um alívio de fair play financeiro para o clube que negociou, o Nottingham Forest no caso. Porque ele vendeu por 20, entrou 20 na conta. Depois ele vai comprar por 20 e esses 20 vão ser divididos em 5 anos de contrato, vai ser 4 anos fracionado o tempo de amortização. Não sei se é isso que
Marinakis e que John Textor estão fazendo... Mas eles vão ficar brincando? Nas suas negociações. Então, para isso, acho que tem que ter um órgão que vai fiscalizar, analisar, pegar os documentos que a gente não pode ter acesso como jornalistas e ver se isso tudo tá legal ou se não tá legal. Dentro de campo, ano passado, apesar dos pesares, esse time foi 5º lugar no Campeonato Brasileiro. E para essa temporada... Ganhou do Paris Saint-Germain. E para essa temporada tem um novo Danilo. Começando o ano, pré-temporada, um novo técnico. Hoje o primeiro tempo foi razoável, mas o segundo tempo é muito bom do Botafogo. O técnico tem boas ideias. As substituições funcionaram bem Funcionaram também, né? Tem boas peças para colocar a ideia dele em campo, que também tem isso, né? Às vezes você tem um técnico que é bom e tem peças que não funcionam com aquilo. As peças são boas para ele montar. Então, se o Textor simplesmente só pagar os salários e não aparecer até o final do ano, deixar o que tá aí, o que eu acho que não vai acontecer, o Botafogo acho que pode disputar bem o Campeonato Brasileiro. Eu acho que o ponto de interrogação, Mauro, é mais do que vai ser do futuro do que especificamente é do presente, porque o presente é isso, você olha o time, é um time de bons muito jogadores, bom, claro. né? Mas aí, bom, se você perde 2 peças como o Danilo e o Montoro, que eram os nomes que estavam sendo falados, acho que muda um pouco, né? Muda o patamar do time, a prateleira, enfim. E se você não viu o jogo, embora o jogo maluco, não era jogo para 4-0, mas acabou sendo, os gols são muito bonitos, né? São muito bem construídos, jogadas de aproximação. Parece o gol que você faz em maio, né? Até pela condição física e tal. No primeiro tempo, o Botafogo dando os espaços que o Cruzeiro deu, de marcação alta, aí tem questões táticas de começo de campeonato. Agora, a questão é que qual é o futuro do Botafogo? Não é o futuro em março, é o futuro realmente amanhã. Por questões de justiça e por questões de John Textor. E não é só o John Textor do Botafogo. É o John Textor do Crystal Palace, é o John Textor do Lyon, é o John Textor que é quase do Nottingham e não é da Eagle e não é só pegar o passado dele aqui, não é? Fazer uma denúncia, até porque é conhecido vários dos negócios dele, alguns realmente disruptivos. Lembrando sempre, para quem não sabe, que é muito legal, o Benjamin Button, naquele filme que é muito legal, é da produtora também do Textor, aquela tecnologia da produtora dele. Quando o Michael Jackson aparece num show morto e ele aparece num show em holograma, cara, é uma das coisas mais impressionantes. Procure depois, não agora, né? Mas quando acabar o programa, vai ver isso aí. É um negócio inacreditável. Eu falei, não é obra do John Textor, mas da empresa do John Textor. Então, se o John Textor conseguiu trazer o Michael Jackson pro palco, eu dei essa sugestão, não para ele, mas para um braço direito dele. Por que ele não faz isso e faz com o Newton Santos e Garrincha? Aí, era muito caro, enfim, etc e tal, era melhor talvez... O problema é ele vender o Danilo e colocar um holograma para jogar. Então, exatamente, eu chegar e de repente ele vendeu o Garrincha, tipo, olha, jogou aqui, sabe? Então assim, infelizmente é o cara da fucking corruption, é o cara daquela good game, é o cara Gente, teve uma CPI do jogo que tem que ter, mas assim, o depoimento do Textor, as bobagens que ele falava e conspurcando o que de maravilhoso fez o Botafogo em 2024 e que, insisto... Posso até estar sendo, inclusive, contraproducente para mim mesmo, mas até porque eu, junto com o Brown, a gente está escrevendo o livro do Botafogo, o livro oficial 2024, que quando o Ricardinho fala em caos, eu não deixo de estar errado, mas foi o caos que fez, até pode ser o nome do livro, o Botafogo 24 é um caos total e absolutamente magnífico, só que agora é um caos que realmente, às 10 da manhã de amanhã, a gente não sabe o que vai acontecer com o Botafogo. É um aventureiro num cassino. Boa. A roleta tem 36 números, né? 37, porque vai do 0 ao 36, o 0 também conta. E ele joga na roleta. Ele coloca ali as fichas dele. E às vezes roleta russa, tá? Gira e vê se cai ali. Caiu em 24, em 23 quase, mas aí depois, ano passado não, e vai trocando. Mas hoje começou com o treinador, esse ano começou com o treinador. Começa com um bom time, um bom técnico. Bom, um técnico que hoje as coisas saíram muito bem e tem boas ideias ali. Pode ser que amanhã o time seja outro, que daqui a 2 meses o técnico seja outro, e se trocar o preparador físico, troca tudo. Então, hoje ele joga 22 vermelho, amanhã vai ser 27 preto e por aí vai. Eu acho que a sensação por isso que eu falei aqui tanto sobre o ponto de interrogação pra frente, você não entende nada como projeto, né? Sim. Você entende como ações. Uma ação aqui, outra ação ali, outra ação acolá, que pode ser que culmine lá em título, mas pode ser também que não, assim, você não tá vendo um projeto. E aí é isso que eu acho que vira um ponto de interrogação. Danilo ou Ricardo Martins, na temporada passada, quando é contratado, acho que corretamente, todo mundo cria uma expectativa muito grande, né? Mas aí questões físicas e tal, ele precisa estar saudável para conseguir entregar. Começa a temporada hoje, um jogo... magnífico. A lá Danilo que a gente conheceu, né? Espetacular. O que o Danilo jogou de bola hoje é um absurdo.
certamente o melhor jogador da primeira rodada do Campeonato Brasileiro e com sobras. Ele faz um gol, o primeiro gol dele simplesmente espetacular, troca de passes do Botafogo, o Monteiro, Montoro sai driblando meia defesa do Cruzeiro, dá a bola pro Arthur, o Arthur sai muitas vezes para fazer a parede, não, ele domina, acha um passe espetacular e o Danilo de bico faz um belo gol. E o segundo gol, ele começa e termina a jogada. Ele começa a jogada, acho que os jogadores do Cruzeiro estavam abobados com aquilo que estava acontecendo dentro de campo, porque a bola vai lá pro lado esquerdo, vem o cruzamento, ele entra na área como um autêntico camisa 9, dá uma cabeçada que o Cássio até agora não entendeu como é que aquela bola foi parar no canto do jeito que foi. No final do jogo, virou ciranda. No final do jogo, o Cruzeiro perdido, olé, e o Botafogo tocando a bola. O quarto gol, o Marcelo chama a atenção na nossa arquibancada, é uma bola que sai do lateral, o Cruzeiro, já acabou o jogo, o Botafogo acabou nada, nós vamos lá dentro. O Arthur vai lá dentro para fazer 4-0. O que o Danilo jogou de bola hoje, assim, foi assombroso. A galera da Opta até traz um número aqui de um Danilo igualando a participação em gols já no Botafogo com o que ele fez no Palmeiras. Só que com 60 jogos a menos. 14 jogos no Botafogo, 3 gols e 3 assistências. Esse número de gols, 3 gols e 3 assistências, demorou 74 jogos para ele conseguir. Esse gol que a gente tá vendo aí, o lançamento é do Montoro também, tá? Isso. Olha o lançamento, E aí, ô Fagner, precisa destravar, correr com o freio de mão puxado, não chega, irmão. Não chega. Bom, assim, nunca foi conhecido pela velocidade. Não vai ser aos 34 anos que vai... Num geral do mundo, o atacante é mais rápido que o defensor. Sim. Tirando o Rudiger... O Fabrício Bruno. Mas ali você tem um recurso. Quanto ele disse que ele mas como vimos inclusive hoje. Ali você tem um recurso, né? Você dá um tackle de futebol americano, como é de separar o cara. Vai no corpo do cara e joga o cara lá fora. Assim, ele só podia ser antes de receber. Depois de receber um abraço. Ele tava sempre um metro atrás. Eu acho que se ele tentasse dar o carrinho, ele não ia achar o cara. Não ia adiantar muito. Se acerta o companheiro também, pode ser uma lesão bem complicada, né? Só pra gente, que eu quero ir pro... Olha o Arthur. O Anselmi. Esse aí foi meio... Belos gols, hein? Não, sim, os gols são muito bons. Todos os gols são bonitos. Esse me lembrou um pouco o do Caio Jorge estava impedido, que ele também teve uma calma, né, pra finalizar. Sabe o goleiro e tal. Muita atenção aí, o Cássio, cara. Que o Cássio vira passageiro da agonia e torcedor depois, porque a hora que dá o corte, ele fica completamente perdido. Flávio, que eu do Botafogo, adora e só lembrando o seguinte, né? 3 gols de ex-jogadores do Palmeiras. Ainda tinha o Arthur Cabral pra fazer a parede. 4. Ricardinho. O Beckler, o que você gostou do Anselmi? Então, ideias, né? A ideia de jogo dele, que não deu certo no Porto e tinha dado certo no México, é um time que ataca muito rápido. Não fica rodando a bola, 1 milhão de passes até achar um espaço. Não. Começa as jogadas e tenta abrir os caras pelos lados do campo, os alas, os atacantes mais por dentro. E aí a ideia é girar a bola de um lado para o outro, porque com isso você faz, seu adversário também vai de um lado para o outro. Então, se o adversário está te marcando na direita, matematicamente ele não pode te marcar na esquerda, porque vai faltar gente ali. Gira a bola muito rápido para o outro lado, tem uma avenida para correr. E nessas inversões ele ia achando espaço. Ou para atacar pelos lados e para sair jogando com espaço, e depois muita gente por dentro. Montoro, o ponta pelo outro lado, o uruguaio, Rodrigues pelo outro lado, Santos Rodrigues. E Alain e Danilo por dentro. Então tinham 4 jogadores por dentro. E o Arthur saindo, né? E o Arthur ainda... Ou saindo ou fixando o zagueiro, né? Porque ele fixa dois em cima dele e você gera superioridade a partir disso. Gostei bastante do Botafogo. A questão é, no primeiro tempo, e é normal porque ainda estamos mais ou menos em pré-temporada, o Botafogo, no que tentava fazer isso e trocar esses passes por dentro, errava os passes. E no que errava os passes, o Cruzeiro fazia o que ele mais gosta, que era correr. Então o Cruzeiro foi melhor no primeiro tempo porque recuperava essa bola. No segundo tempo, o Botafogo, quando foi bem, é quando ele conseguiu o primeiro gol, a jogada individual e depois os contra-ataques, porque ele leu um segundo jogo. Mas a ideia de inverter bola para correr, muita gente por dentro, para o time estar desorganizado, você ter espaço por dentro, as ideias já estão todas ali. É um técnico que chegou, que tem ideia, que colocou elas em campo e que hoje elas deram certo. E aí acho que eu não sei o que venderam pro Anselmi, né, na hora da contratação. Se ele teria esses jogadores a temporada inteira, se a coisa ia se desfazer no meio do caminho. Enfim, mas acho que tendo essas peças ele consegue colocar a ideia dele.